Vamos ver. Deixa eu chamar o Merlin. Fala, Bruno. Tudo bem, meu amigo? Muito obrigado aí pela moral no bate-papo com a Carlinha. Foi uma live muito bacana. Agora você vai conhecer o Merlin, que é nosso parceiro aqui no canal e faz o canal junto comigo. A gente vai falar sobre o Match Day, que é o documentário que o Barcelona... ele não é do Netflix, essa é a parte interessante. O pessoal acha que é só do... Peraí, já deixa eu chamar o Merlin aqui. Agora sim. Agora sim. Então eu tava explicando pro Bruno que sobre um pouco do Match Day, mas eu acho que é melhor até a gente começar. Cara, eu sei que você tem 2 metros de altura, mas tem que subir um pouquinho para o celular, senão vai Eu ficar tô tentando só seu ajeitar, nariz. Tentando ajeitar aqui, peraí. Fazendo as adaptações necessárias. Barulho, vocês estão ouvindo barulho de ventilador, não? Só porque você falou. Porra. Deixa eu colocar para baixo essa bagaça. Não. Caiu tudo. Calma aí. Oi. Oi. Eu ainda tô com problema de suporte pro celular. Ah, bem-vindo ao... Bom, até agora só tá eu e você aqui. Isso aí. Deixa eu aumentar aqui. Meu volume. Vamos lá? Você já tá sabendo o esquema lá do IGTV, né? Então você consegue botar tudo. Tá. Cara, eu tô com a porra de um topete de super-homem escroto aqui. Eu tô com cabelo de quarentena, quer dizer, eu tô com cabelo. Pois é. Vamos lá, meu querido. Fala você primeiro, é aquilo que eu te falei. Você escreveu mais sobre a série, puxa mais os assuntos. Beleza. Primeiramente, boa noite a todo mundo aí. Muito boa noite. Meu nome é Merlin Calazans, aqui em cima, meu parceiro JC Mendonça. Mais uma live aqui do Mais é Só um Jogo. Você vê, mas você ouve com a gente. Tem que voltar os bordões. É verdade. A gente vai fazer essa live aqui sobre o Match Day, né? Documentário novo da Netflix sobre o FC Barcelona. Documentário esse que foi filmado pela TV Barça, né? Netflix tem os direitos da transmissão, mas é uma produção interna do Barcelona. Isso é até interessante. Desculpa te interromper. Sim, claro. Eu ia até começar a falar isso pro Bruno. Acabou que o Bruno saiu. Para falar a verdade, aquele documentário não é feito pelo Netflix. Sim. Nem pelo... E aí é que a parte interessante. Nem pela TV Barça. Foi feita pela Rakuten. Rakuten, sei lá como é que fala. Não, mas a Rakuten é a patrocinadora. Encomendou. O patrocinador principal. Não, ele produziu. Ah, é? Tá, é porque tá lá no Netflix e eu vi TV Barça. O Netflix ele trouxe, né? O documentário. Mas, porra, tem um negócio aqui, cara, com aspirador, velho. O robô? Tava aparecendo. Ah, tá. Tá aqui ainda. Tá aqui assim, ó. Aqui. Tá, porra. Relaxa. Mas foi da Rakuten que fez, porque a temporada tinha tudo para ser grandiosa, por tudo que estava acontecendo na temporada. O Barcelona tinha passado do fantasma das oitavas, ia para as quartas numa situação que era favorável, estava muito bem em La Liga,
e estava muito bem na Copa do Travou. Rei. Tá me vendo? Ah, peraí, deixa eu trocar, de repente, peraí. Wi-Fi, Travou tá tudo aí. me ouvindo? Tô, Tá me agora tô vendo te ouvindo. agora? Tô. Então tinha tudo para ser o que eles chamam de triplete, né? Que é a Champions, o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. Aham. E é engraçado, porque você tem um padrão Barcelona, é aquilo, você não ganhar é crise. Exatamente. E o Barcelona estava com a situação do Roma, a eliminação que ele sofreu do Roma no ano anterior, foi um impacto muito grande. E tanto que eles falam isso no filme. Mas é muito interessante a forma como a Raku primeiro teve acesso, né? Peraí, de tirar o silencioso, colocar no silencioso para ninguém perturbar. Boa. Então a ideia da Raku era fazer uma temporada perfeita, né? Registrar a temporada perfeita, né? Uhum. E acabou que se tornou um documentário para mim, muito maior. Que aí é alguma das coisas que eu vou falar, e aí você vai descrevendo, vai falando aí que você anotou. Uhum. Eu Claro. acho que você anotou por capítulo, né? Não, eu comecei fazendo por capítulo, mas aí depois eu vi que tinham coisas que se repetiam, situações e maneiras de exibição, né? Coisas, basicamente situações ao longo da temporada que se repetiam em episódios diversos, né? É, tentei destacar aqui algumas curiosidades, algumas coisas que seriam legais a gente discutir, né? Uhum. Uma observação aqui. Parece muito Camp Nou, né? Parece muito aquela. Até a garagem do Camp Nou. Os jogadores chegando e tudo mais, o vestiário. Eu achava, sinceramente, que o vestiário do Barcelona ia ser bem mais moderno. Posso estar mal acostumado com o futebol americano e com o basquete. Exato. Posso estar mal acostumado, né? Porque Exato. os vestiários de basquete e futebol americano são muito mais grandiosos, pela quantidade de jogadores, obviamente, mas eu Exato. achei. E eu também posso estar enganado com relação ao que a TV mostrou, né? Deve ter muito mais coisa ali. Eu achei o vestiário bonito, ok, muito melhor do que qualquer vestiário brasileiro, mas achei que fosse ser melhor, ou maior. Então, posso falar, Sérgio? Claro, Você claro. concluiu? O que eu vejo? Aquilo ali é um vestiário de futebol. Você tem uma areazinha, ali é a área que você fica com os jogadores literalmente concentrados com armário e tudo mais. Você tem um lugarzinho anexo, que é onde eles fazem a preparação. Seja pré, seja pós-jogo. O pré-jogo é aquelas macas de fisioterapia que o cara enfaixa, tornozelo. Isso é bem semelhante ao basquete, que eu até vi Apareceu também, apareceu lá também. Apareceu um pouquinho. E tem um pós-jogo, dependendo da situação, que você tem uma banheirinha com gelo, você tem alguma coisa do gênero. Mas não é... Isso é em situações muito específicas, porque o atleta normalmente... Aí entra a questão do profissionalismo do atleta europeu, né, do atleta que joga na Europa. Terminou o jogo, a recuperação é em casa. Vai pra casa, exatamente. Tipo, vai para casa, vai jantar, vai conversar e tudo mais, vai descansar. Não adianta te meter numa banheira de gelo aqui agora, você vai ter um gelo, chegou no vestiário, vai rolar uma bolsinha de gelo no joelho, vai rolar uma bolsinha de gelo no tornozelo, mas mete o pé para casa. Teu trabalho acabou aqui hoje, entendeu? E qualquer coisa, chega de manhã no dia seguinte no clube e vai fazer tratamento, né? E no dia seguinte, exatamente. O cara vai ter. Ele tem a folga. Só que a folga na Europa é uma coisa. É meio. É mais responsável. Exato. Exatamente. Tipo, o cara não vai sair da partida. Ele vai para um jantar, ele pode até para uma boate e tudo mais, mas 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, o cara tá lá no treino. Ele não vai fazer um treino físico, correria e tudo mais, quem vai jogar geralmente, quem vai fazer esse tipo de treino normalmente são os reservas, quem não jogou, quem jogou só o segundo tempo.
e o cara vai para academia, aí vai ter todo o trabalho de recuperação. Então é muito mais profissional. E aqui no Brasil já tentaram fazer isso. É aquilo, o técnico não pode ser babado do jogador. O jogador tem que ser responsável, ele tem que ter um profissionalismo dele, ele tem que ser responsável. E ele chegar e falar, porra, não precisa concentrar. Eu não preciso que você concentre. Pô, se o jogo é aqui no Rio, eu preciso que você chegue 2 horas antes do jogo. Só isso. É, o que eles chegam. E aqui no Brasil não, aqui tem que concentrar, tem que ter hotel, tem que ter disputa. Porque o brasileiro é irresponsável. Exatamente. De uma maneira geral. O brasileiro é irresponsável. Mas é por isso que o vestiário parece ser mais simples. Até porque, como você falou, a quantidade, ele já é menor por natureza, pela quantidade de jogadores, e ele é mais simples. Eles passam menos tempo no vestiário do que o jogador brasileiro, de uma maneira geral, né? Exato. Eu destaquei algumas coisas aqui, mais ou menos curiosidade, né? A primeira coisa que mais me impactou, principalmente no primeiro episódio, foi a questão da humanização dos jogadores, né? Eles tentaram sempre trazer o que os jogadores fazem fora de campo, como são os jogadores, principalmente, né, eles focaram em 2 partes, eu acho. Os novatos com maior relação com o Barcelona, a galera que cresceu no Barça e tal, que veio das categorias de base, e os grandes medalhões, que é o Suárez, que é o Piqué, que é o Messi, um pouquinho do Busquets ali. Gostei muito dessa questão e trouxe uma série de coisas que é um documentário, entre aspas, clubista, vamos chamar de clubista, né? Óbvio que é um documentário clubista, né? Não vai falar mal do Barcelona. Mas trouxe coisas de curiosidade que eu, como torcedor do Barcelona, inclusive, né? Camisa não deixa mentir, e admirador e tal. Eu gosto muito de questões fora campo, né? Dos esportes que eu curto. Uma coisa muito legal que realmente dá pra você ver que o Messi e o Suárez são amigos de verdade. Tipo assim, não é mídia. Não é mídia. Não é o trio MSN que o pessoal falava, né? Que era Messi, Suárez e Neymar. Agora é só trio MS, mas a dupla MS, mas tá lá ainda existe. Dá pra você ver no documentário, várias vezes tem o Messi tá na casa do Suárez, fazendo churrasco e bebendo e cozinhando. A cozinha do Suárez é até um ótimo cenário. Não aparece muito a casa do Messi, parece mais o Suárez. Provavelmente o Suárez abriu mais a casa dele, né, para o documentário. E humaniza até, de certa forma, essa relação, né? Tu vê o Suárez ali sempre com a cumbuquinha dele de chimarrão, né? Da erva mate dele lá. Eles estão sempre se dando carona um pro outro, né? Caras milionários, vizinhos de condomínio. Vizinhos de condomínio. Exato. Cada um vai um dia no carro do outro. Isso é muito legal. Sim. E deu pra perceber também uma coisa, que eles dão uma passada de pano legal pro Suárez. A questão do Suárez, aquela polêmica de ser um cara bem aguerrido e tal, isso é dito muito por alto ali, passando de pano legal. Tipo assim, não estão errados em fazer aquilo ali, né? Mas porque o cara é o medalhão, é o craque do time deles, mas trouxe um lado humanizado do Suárez que eu achei bem interessante, achei bem legal. O que eu vejo, essa questão da humanização, eu acho que é o principal ponto, principalmente do Messi. Sim. O Messi em Barcelona, eu até estava pensando numa frase para passar nesse papo de hoje. O Messi é o tipo de ídolo que você não vê no século XXI. Você vê isso na década de 90, você vê isso na década de 80, você vê isso na década de 70. Mas você não vê isso no século XXI, aquele tipo de ídolo que é o incontestável. É o Deus do local. É o cara que manda prender e manda soltar. Você não tem isso no esporte em raríssimos. Cara, você não tem... Eu não estou lembrando de exemplos, porque aí entra a questão do cara ser ídolo por questão de fidalguia à equipe. Por exemplo, o LeBron foi ídolo em Cleveland? Foi, mas ele já pulou em 3 times. Então, beleza, deu título, mas calma lá. Não chega no patamar do Messi. Você tem o Kobe.
talvez o Kobe seja um representante do século XXI, que começou, no caso, no final do século XX, como esse ídolo incontestável. Mas você não vê assim, um Tom Brady, não é isso. Você não tem no automobilismo, você não tem. No próprio futebol, você tem poucos casos. Eu lembro, um que eu me lembro assim, é o Totti e o Gerrard, respectivamente para o Roma e para o Liverpool, que se mantiveram no time, sempre tiveram posicionamento de serem. O Totti sempre disse que foi romanista, o Gerrard sempre disse que foi Liverpool. Mas o Messi é Deus. O Messi lá é uma coisa assim, é uma coisa, quando o Messi sair, o Messi se aposentar do futebol, provavelmente ele vai continuar no Barcelona até encerrar a carreira, vai ter a mesma idolatria que Nápoles tem pelo Maradona. Mais. Muito mais. Muito mais. Muito não mais. Sei, muito não mais, sei. muito Meio, mais. Eu estava acompanhando, acompanhando em algumas reportagens. Até foi quando teve Nápoles e Barcelona, agora, na Champions. Teve o primeiro jogo. E eu vi uma série de reportagens do nível de endeusamento do que tem o Maradona em Nápoles. Cara, porque o Napoli nunca foi ninguém no jogo do bicho depois do Barcelona. O Napoli era um time de segunda prateleira na Itália. E o cara. E hoje é de terceira, quarta. Hoje é de terceira, quarta. Sem, eu concordo, olha só, deixa eu discordar de você aqui carinhosamente, e vou te dizer um negócio. O Maradona ser Deus em Nápoles é porque o Nápoles é time pequeno. Sim. E depois do Maradona, o Nápoles nunca foi ninguém. Nunca foi ninguém. Não foi. Não adianta você pensar, não foi. Não ganhou título expressivo nenhum. Não ganhou título expressivo nenhum. Tá, O Barcelona era imenso antes do Messi. E só ficou maior. Você e eu podemos, qualquer pessoa que assistir aqui, pode enumerar pelo menos uns 8, 9, 10 ídolos absolutos para o Barcelona antes do Messi. Sim. Mas o Messi, hoje em dia, e conseguiu nos últimos, ele está há 10 temporadas, jogando 11, conseguiu ser maior que todos esses caras que antecederam ele. No Nápoles nunca teve isso. Quem foi ídolo do Nápoles antes do Barcelona? Quem foi ídolo antes do Maradona? Ninguém. Quem foi? Depois? Ninguém. Por isso que eu entendo o fato de Nápoles endeusar o Maradona. Mas porra, não dá para comparar com o Messi, você me desculpa. Não, mas o detalhe que eu falo da questão do endeusamento... Ih, travou tudo. Só para você ter uma ideia, a camisa que mais vende no Nápoles é do Maradona. Claro. Atualmente, você tem Mertens, você tem jogadores até bons, mas a mais assim, primeira e a segunda fica aqui, de vendas de camisas. Os caras mas você entende o motivo? A camisa do Maradona, entendeu? Porque é a que mais vende. Mas você entende o motivo? Não, com certeza. O motivo é porque eles não tem mais... O Barcelona tem porque o Messi... Eu considero o Napoli a segunda prateleira do futebol italiano. A primeira prateleira é Juventus, Milan e Inter. A segunda entra Roma, Lazio e Napoli. Não, Parma. Até o Parma é maior. Até o Parma é maior. Não. Até o Parma é maior. Parma teve mais título... Tu tá muito polêmico desde a live com a Carla. Vamos baixar no Wikipedia aí. Quantos títulos o Parma teve nos últimos 20 anos? Quantos títulos o Napoli teve? Não, beleza. Quem foi maior? Não, e também tem mais. Tá, mas isso é subjetivo. Não, exato. E você tem a questão Mas a questão do Messi, a questão da humanização do Messi, eu acho que é muito legal, que é uma coisa que atualmente a gente tem visto mais. Ele dá entrevista. Exato. Esse ano de 18 e 19, essa temporada de 18 e 19 foi uma temporada de mudança de chave do Messi. O Messi virou o capitão, o primeiro capitão do time, e acabou tendo que falar mais. Um abraço, Matheus, parece que está na live com a gente aí, Matheus, TT, meu amigo. Live hoje aqui é sobre The Match Day, o documentário do Barcelona no Netflix. Se quiser mandar pergunta aí, fica à vontade, cara. Se quiser interagir, fica à vontade aí também.
E eu acho muito legal a amizade que você falou do Suárez com o Messi, ela já é desde sempre. Eu digo assim, Sim. eles são da mesma idade, praticamente, eu acho que a diferença é de um ano. Eu Então, acho eles que o Suárez é jogavam mais com a velho Liga um ano. Base. Eu acho que não, eu acho que os dois têm 32. Eu acho, não tenho certeza. Eu acho que o Suárez é mais velho um ano. Posso ver E aqui. aí eles jogavam na base. Um representando o Uruguai e o outro representando a Argentina. E aí se encontravam. Toda hora que tinha um sul-americano de base, aparecia Messi, aparecia Suárez. Então... Eles estão a mesma idade, mas o Messi ainda não fez aniversário esse ano. O Messi faz aniversário dia 24/6, o Suárez fez 24/1. E aí, ambos vão ter 33 anos. E eles têm essa amizade até pela questão dos hábitos e tudo mais. E a questão da passada de pano que você falou do Suárez, eu acho que a chegada dele para o Barcelona, e ele fala isso no início do primeiro episódio, foi um marco para ele mudar de comportamento. Sim. Tanto que você vê raras vezes, tipo, ele não entrou mais em polêmica desde que ele entrou no Barcelona. Polêmica do nível que ele já tinha entrado. Ah, entendeu? sim. De morder, de racismo, do que quer que seja. Uhum. Ele teve caso de racismo no Liverpool, ele teve caso, a famosa mordida lá no Itália. Então, ele não tem tido esse tipo de comportamento. E aí, pessoalmente, o cara está reabilitado e não está mais inventando um comportamento que ele tinha até imaturo, né? Sim. Essa parte da humanização eu acho muito interessante, que é a contramão de alguns documentários que a gente via antigamente, que era justamente endeusar um ídolo, endeusar uma instituição e tudo mais. E aí, bom, beleza, vai seguindo com o teu roteiro, que o teu roteiro está melhor que o meu. Tá. Além disso, né, ressaltar esse lance da amizade do Suárez e do Messi e tal, com os churrascos, os jantares que eles fazem em casa, né? Aparece eles de noite e tal, com as esposas, mas eles são muito... Como moram do lado do outro aquele ali. é um jantar do Barcelona. Aquele jantar que aparece... Ah, sim. É engraçado que tem aquela questão logo nos primeiros 2 episódios, que o terceiro filho do Suárez vai nascer, né? E ele... e parece que ele faz... parece não, né? Quando nasceu o primeiro filho, ele fez um gol. Quando nasceu a segunda filha, ele fez 2 gols. Quando nasceu o terceiro filho, ele fez 3 gols, um para cada filho. Por isso que ele comemora, né? Acredito. E inclusive foi a única vez, a única hat-trick dele na temporada, né? Que foi contra o Real Madrid. Sim. Foi o 5-1. Valendo por La Liga. Tem 2 do Messi, 2 hat-tricks do Messi, um contra o Levante pela La Liga, né, e um contra o PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões. Num 5-0 contra o Levante e num 4-0 contra o PSV. São as 3 hat-tricks do ano do Barcelona. Outras coisas também que eu achei interessante, vamos ficar aqui no Suárez um pouco, né, já que a gente começou. Suárez é fã de Dragon Ball. Sabia disso? Aparece 4 episódios do Suárez com o mesmo boné do Vegeta. Ou seja, ou é do filho dele ou é dele. Mas tá lá com um bonézinho Dragon Ball. Não é coincidência, porque foca na testa do boné, assim. Eu confesso que eu não sou muito fã de Dragon Ball, mas eu reconheci o negocinho laranja com uma bolinha branca. Ganhou muito, subiu muito mais no meu conceito depois disso, inclusive, o Suárez. Entendi. Um abraço, Suárez. Não é do Vegeta, não, é do Android 17. Desculpa, eu até fiz essa anotação aqui. Outra coisa, que eu achei muito interessante também, sobre os torcedores do Barcelona. Eles destacam alguns torcedores chaves, né? O primeiro sendo aquele torcedor bombeiro, né? Que ficou cego com incêndio, né? Com explosão de bomba, com explosão de gás. Foi alguma coisa assim. Foi no incêndio que ele foi atender como bombeiro. Isso. E ele vai no estádio depois de muitos anos, e ele tem 2% da visão, cara. Ele usa lá tipo como se fosse um binóculo especial, um aparelho especial, ouve no radinho. Cara, aquilo ali é extremamente emocionante, assim, é tocante. E o cara sai da cidade dele, ele não mora perto.
Não é que na cidade, não diz exatamente se ele mora em outra cidade, mas ele mora bem longe, porque ele pega o metrô, pega a condução, vai com um amigo para ajudar ele, tipo, muito fã. Achei muito interessante isso. É interessante o que eu acho que foi para isso que o Match Day serviu. Para Sim. quem é leigo, quem não conhece a história do Barcelona, o Barcelona é muito mais do que um clube de futebol. Quando ele põe aquela imagem que é um clube, é porque o que ele representa. Ele representa, parafraseando o professor da Casa de Papel, o Barcelona representa a resistência. Que a Catalunha, desde sempre, ela tenta a independência da Espanha e nunca consegue. Até porque não é interessante para a Espanha. E eles têm um movimento patriótico, não sei se patriótico seria o termo, mas muito forte pelo Barcelona, pelo que ele representa. O clube Barcelona representa a voz da Catalunha para o mundo. Então, você vê, tanto que tem situações, eles não mostraram, isso tem uma curiosidade eu estou tentando lembrar qual é o minuto exatamente, mas tem um minuto, todo jogo Real Madrid e Barcelona, no caso Barcelona e Real Madrid, quando é no Camp Nou, eles têm um minuto no primeiro tempo, se não me engano, é o 17:20 ou 18:20, alguma coisa do gênero. Quando aparece no relógio, eles começam a gritar, a cantar o hino, porque é do momento que teve uma dos confrontos mais duros entre o Reino Espanhol e a Catalunha. Eu não vou lembrar qual é o número exato, depois a gente pode até pesquisar e colocar numa próxima live. Mas é o que a gente bota como curiosidade, a gente cria um post e bota essa curiosidade. Sim, e você tem o que ele representa, o que a luta que a Espanha, que o Barcelona teve, até numa época que o Barcelona várias vezes teve grandes times. A grande maioria desses grandes times não tinham tantos catalães no time. Uhum. Então você tinha, assim, por exemplo, aquele time da década de 90, você tinha o Guardiola e o Luiz Henrique, ponto. O resto era Romário, Koeman, Stoichkov, por aí vai. Você tem, na virada do século, e aí entra a questão da Masia, né, que é aquela escola que eles juntam todo mundo para a base, né, eles chamam de canterias lá na Espanha, que aí vem aquela chuva de revelação, que vem Xavi, vem Iniesta, vem Sérgio Roberto, vem Sérgio Busquets, vem Gerard Piqué, vem Carlos Puyol, vem uma galera, desde o final da década de 90. E agora vem o Alenha. Vem o Alenha, exatamente. Ele mostra... Que aparece bastante. Aparece bastante, exatamente. Eles escolhem o Alenha para ser o representante da nova geração, né? Exatamente. Até porque ele é um moleque que joga bola, ele não é nenhum... Ele não é ruim, não. E você tem jogador, por exemplo, tem o Ansu Fati, que foi meio que um fenômeno que apareceu aí, o moleque que é 16 anos, já estou no jogo como titular na fase de grupo da Champions. É tudo da base, entendeu? Então, eles representam isso, e isso já cansou de dar problema na seleção espanhola. A seleção espanhola, enquanto não teve o tal pacto entre madridistas e culés, o time do Barcelona era sempre, a seleção espanhola era sempre La Fúria que ficava no meio do caminho. Porque os caras não se davam bem. Não se dava, você tinha momentos que o vestiário tinha quase que quebra-quebra, porque a rivalidade era muito grande. Então você tem a virada de chave no início desse século. Sim. Depois da Copa de 98, inclusive. Uhum. Foi depois da Copa de 98 que a galera começou. E não é lá coincidência atrás, como com o teve Guardiola, revelações. com o Luiz Henrique. Oi? Exatamente.
E é justamente quando começou a ter com essa galera, ele falou, não, gente, olha só, a gente tem que pensar no país. A gente, como a gente é catalão, beleza, mas a gente está na Copa do Mundo representando a Espanha, então tem que E foi jogar. quando realmente a seleção espanhola começou a jogar mais com o Barcelona. Inclusive ganhou Sim, uma Copa do Mundo jogando parecido com o Barcelona. Não igual. Não, era Com o ex-técnico o Barcelona. Com o ex-técnico do Barcelona, que era o nome dele era o. Aquele gordinho de bigode, você sabe quem é? Não, Del Bosque o técnico... era Madrid. Não. Vicente Del Bosque. Del Bosque. Mas ele foi. Mas ele foi técnico do Barcelona também, não? Vicente Del Bosque nunca foi. Mas ele foi. Ele que era o técnico da Mundial? Ele foi técnico da Euro do Mundial. Ah, então beleza. Se não me engano, das 2 Euros. Me enganei. Porque teve isso. A Espanha foi bicampeã da Euro seguida. Sim. 2008 e 2012. Sim. E vice das Copas das Confederações pro Brasil. Na Copa das Confederações aqui no Brasil, exatamente. E fez um papelão na Copa de 2014. O pessoal tava velho. Pelo menos. Será? Teve muita farra naquele Sheraton ali no Socorrado. Né? Ah, com certeza. Cara, outras coisas que eu enderecei aqui, além desse né, só para pegar o gancho dos torcedores, né, os torcedores fanáticos e tal, aquele youtuber russo que ele acompanha o time em todos os jogos. O cara é russo, lá de São Petersburgo, ele fala, eu não lembro o nome dele agora. Não. Mas uma sopa de letrinha qualquer. Os ideogramas. Cara, e ele aparece no primeiro episódio e aparece no último episódio. Sim. Porque ele acompanha o Barcelona, ele tem um canal sobre futebol, ele acompanha o Barcelona, não é só em Barcelona, ele acompanha o Barcelona na Espanha inteira, vai ver jogo de Champions, cara, ele aparece bastante, ele tem muito tempo de tela, inclusive, né? Sim. Em comparação até jogadores do Barcelona. Haja criptomoeda para ele. Para ele andar por aí. Esse canal do YouTube dele deve ser muito grande para ele poder aparecer. Outras coisas aqui. Numa das goleadas do Barcelona, eles fazem o que eles chamam de La Maneta, né? Que são fazer 5 gols no adversário. Inclusive eles comemoram, né? O Luis Soares comemora assim, né? Foi dia 28 de 8 de 2018. Piqué não vai deixar. Não vai perder nenhuma oportunidade de sacanear o Real Madrid. E dia 28 de 10 de 2018, fala no Camp Nou. Curiosidade sobre o Camp Nou: Camp Nou tem capacidade para 99.354 pessoas. Nesse jogo tinha 70 mil. Não, nesse jogo tinha 77 mil e pouquinho. Mas a capacidade é 99 mil. Eu tenho amigos meus que já foram no Camp Nou, cara, e imagina, me falaram isso por alto, tá? Não é igual, não é parecido, não é a mesma coisa. Mas é pra você ter uma noção. Imagina você tá no Engenhão, no lugar mais alto do Engenhão, na arquibancada, aquela arquibancada que é íngreme, assim. Agora você bota mais 2 andares. Sim. Você fica assim, porque... dá uma vertigem ver o jogo lá em cima. Uma amiga minha foi, ela foi no Camp Nou e viu o jogo do Barcelona lá em cima. Se não me engano, foi em Barcelona e Real. Ou Barcelona não sei se foi Real ou Atlético de Madrid. Cara, ela viu lá de cima, ela falou, Merlin, é vertiginoso. Como é muito grande, é muito alto. Ela falou, cara, era melhor ter visto no celular. Sim. Ela falou que tinha gente perto dela vendo no celular. E tem um detalhe interessante no Camp Nou, que é o seguinte. Primeiro, o Camp Nou é o maior estádio da Europa. Ponto. Nenhum chega aos 99 mil do Camp Nou. E ele tem um detalhe interessante, que ele não é no térreo, digamos assim. Quando você entra, você está andando pela rua, você entra no Camp Nou, você pega a metade. Você tem que descer ainda. Tem que descer como se fosse... quando você entra, é praticamente quando você está naquele segundo andar. Uhum. No limite do primeiro para o segundo andar. Então você tem que descer ao primeiro andar, todo. Que é uma parte que, se eu não estou enganado, é a maior parte do estádio. Então, é bem legal porque ele vira um fosso se você olhar se você olha de fora o Camp Nou, ele não parece... Esse é o detalhe interessante. Porque quando você vê de lá de fora,
você acha que ele é um estádio comum, como o Santiago Bernabéu, por exemplo. Sim. Que é uma caixinha de sapato, que eles até brincam, né? É uma E caixinha aí de quando ele sapato. desce, quando você entra, que aí você tem que descer para Burgo, que aí você vê a grandiosidade do estádio. Sim. E você tem várias situações de... E isso também tem a ver com a questão da representatividade que a gente estava falando. A representatividade da Catalunha. De ter mosaico para tudo quanto é lado, para mostrar as cores do Barcelona. Então, ficou uma ideia bem legal, a forma como ele passou nesses primeiros capítulos do Match Day, o que é ser o Barcelona, o que é ser culé, não sendo... É muito mais do que ser apenas torcedor de um clube. Sim. É uma demonstração de uma resistência a um sistema que nunca foi favorável à Catalunha. Exatamente. Outras coisas aqui que eu botei. Na verdade, duas curiosidadezinhas também, falar sobre os goleiros, que ninguém fala sobre goleiro nunca. Olha a Carlinha aí, ó. Carlinha, nossa convidada do Fala, Carlinha. da live. Mandou muito bem ontem, viu? Mandou também que eu quase achei que ia ficar sem emprego. Mas tudo bem. Eu fiquei tão empolgado que eu esqueci que tinha sido ontem. Eu achei que tinha sido anteontem, porque eu não durmo tarde. Eu sempre durmo em torno de 10 horas. Cara, eu dormi meia-noite empolgadíssimo ontem. E eu não estava lembrando se a live tinha sido ontem ou se tinha sido anteontem. Foi ontem. Foi muito. Você não está ajudando a questão Mas... de data também, não. Mas fala que você estava falando do... Não, eu almocei 5 horas da tarde hoje, só pra você ter uma ideia. Porra. Enfim. Sobre os goleiros, cara, é interessante você ver que o titular joga a Champions e La Liga e o reserva joga a Copa do Rei. Eu não sei se é sempre, porque eu confesso que faz tempo que eu não vejo um jogo de Copa do Rei do Barcelona, ou se é de uns tempos pra cá. Mas eles parecem estar super acostumados com esse tipo de dinâmica, estão extremamente acostumados com essa questão, né? De como é que funciona isso aí. E você viu também uma coisa que eu reparei, que aparece mais de uma vez, inclusive, que eu anotei porque aparece mais de uma vez, que nosso amigo, deixa eu até falar o nome dele completo aqui, que eu tenho, Marc-André ter Stegen, marca as luvas antes de jogar. Ele não lava. Não, então, ele isso aí encharca. é uma questão técnica. Cara, você tá acabando com os meus segredos aqui, porque eu sou viciado com o negócio de equipamento de futebol. Desculpa. Ainda bem que Mariana não está aqui na live. Ela estava. Ela estava, mas eu tinha coleção de chuteira. Eu acompanhava eu assino um canal chamado Camisas e Chuteiras no YouTube. Que é um cara lá de Minas. Que o cara é especialista em chuteira. Eu me amarro em ver esse assunto. Eu não posso jogar, não posso fazer mais nada. Mas eu adoro esse assunto. O Ter Stegen, ele faz isso porque a luva, ela tem um composto novo, isso é moderno, é uma tecnologia nova, que a borracha, quanto mais umidade tiver na borracha, mais aderência ela tem. Antigamente era o contrário, mas depois de um tempo pra cá, tanto que você tem uma situação bastante escatológica, digamos assim, que você tinha goleiros antigamente que cuspiam na luva, justamente para ter mais aderência. Justamente quando você põe líquido na borracha, esse tipo de borracha, ele adere mais. E o Ter Stegen, a história do Ter Stegen é muito interessante porque ele jogava no futebol alemão, ele foi contratado para substituir o Valdés, que era um cara que foi super bem estabelecido no Barcelona, apesar de ter sido contestado. Mas ele foi um cara que entrou e colocou o time debaixo do braço. O Ter Stegen é um dos 3 melhores goleiros do mundo atualmente, sem sombra de dúvida.
Na minha percepção, eu acho que ele até, se não for o melhor, ele é top 2. Quem é o top 1? Ai, caralho, agora começou. Cara, eu, nesse momento... Valdez ganhou tudo no Barça, Carlinhos. Valdez ganhou tudo no Barça. Sim. Mas mas não por causa dele, né? Também por causa dele. Você pode não. Valdez não tem... Ninguém do time deu o bicho pro Valdez. Porque o Valdez fechou o gol. Não teve isso. Você nunca teve uma apresentação do Valdez e falou assim, caraca, o Valdez fechou o gol. Tadinho. É ele que dava o bicho dele pros outros caras do time. Mas, Tadinho. na minha percepção, o melhor goleiro do mundo atualmente é o Jan Oblak, do Quem? Atlético de Madrid. Oblak. Ah, o Black. Ele Oblak é bem ele até aparece Bia. no Match Day. Ele Aparece no match. como adversário. E ele é um monstro. Ele pra mim, ele é absurdo. Ele é um... Tudo bem que o Atlético de Madrid já é um time conhecido pela defesa e tudo mais, mas o que o Oblak faz é uma coisa assim... É fora do comum. Saudade de Puyol, Carlinhos. Saudade de Puyol. Puyol, pô, quando era dupla Piquet e Puyol, meu Deus do céu. Eu só vi dupla melhor de zaga no futebol mundial. Duas duplas, na verdade. Uma que se comparava e uma que era melhor do que Puyol Puyol e... Esqueci o nome do rapaz? Lá vem. Marido da Puyol e Piquet. Puyol e marido da Shakira, isso. Dupla número 1. É que nem o Brady e a marido da Gisele Bündchen aqui no Exatamente, Gisela. Tudo bem. Dupla de zaga que foi tão boa quanto? Dedé e Anderson Martins. Porra, aí fica fudendo. Dupla que foi melhor. Hoje vou em Mauro Galvão. Porra, eu tô crendo que você tá falando... Está escrito, está registrado na slide. Já tava falando slide. Nesta e Cannavaro, já tava falando Nesta e Maldini, não... Não, Nesta e Maldini. Nesta e Maldini muito melhor. Maldini e Deus. Tá. Melhor zagueiro de todos os tempos. Aí a gente vai entrar em outro lance que depois a gente discute. Nossa, mas eu tenho uma pauta pra gente falar sobre essa parada, né? Tá bom, vamos fazer. Daqui a 2 semanas, que semana que vem tem Last Dance. Isso, mas... o Ter Stegen, ele é um puta goleiro, sem sombra de dúvida. Ele é um cara que deu a tranquilidade que o Barcelona estava precisando. Sim. E é muito interessante. A questão que você falou eles reversam os goleiros é comum na Espanha, tá? Isso é comum na Espanha, no Real Madrid, já teve de várias vezes, no Atlético de Madrid, quando tem Copa do Rei, porque o calendário é muito picado lá. Você tem a Copa do Rei, você tem a Liga dos Campeões, ou a Europa League, dependendo do time, você tem o Campeonato Espanhol. Então é domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Qual o problema de... Cara, a Copa do Rei, você literalmente, às vezes, está enfrentando um time de quarta divisão, de terceira divisão, time que não tem... E você tem que dar ritmo de jogo com o goleiro reserva. Não, acho isso perfeito, inclusive. Entendeu? Então, você tem... Eu já cansei de ver isso no Real Madrid, na época que você tinha... Era o Keylor Navas. Teve isso quando era Keylor Navas e Courtois. E teve quando era Casillas e um outro cara, César. Era o goleiro do Real. Era o reserva. E aí eles faziam, grande André, tudo bem? Então eles faziam isso. Eles fazem isso até por questão de calendário. O calendário do espanhol é um calendário longo. É um calendário que você tem 38 jogos de La Liga. Você tem pelo menos 10 jogos de Copa do Rei. E se você tiver a Champions, você tem 6, 2, 10, tem pelo menos 14 jogos. Então nós estamos falando Você passar de fase. Hã?
Não, você tem no mínimo 6 jogos. Se você passar até a final, você tem 14. Então você fala 14 mais 38, 52, 52 mais 10, você está falando 62 jogos em quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E aí envolve viagem, não é uma coisa que nem o Brasil, que o Grêmio de repente vai enfrentar o Ceará e depois vai ter que voltar para Porto Alegre para enfrentar o Once Caldas, não sei das quantas. Mas você tem o desgaste. Então você colocar é o que a Carla está falando, o ritmo para goleiro reserva aqui no Brasil não é comum por falta de confiança. Você não tem grandes goleiros. Você não tem goleiro o titular é sempre execrado, é sempre contestado. Não, e você tem um problema, a questão de necessidade de títulos. Aqui no Brasil, o cara é dependente de títulos. É cultural. Principalmente times menores. Então, o cara não pode se dar o luxo de, não vou colocar o time em reserva para enfrentar na Copa do Brasil. Vê como é que é na Copa do Brasil. Vira e mexe, você pega na primeira fase, um time que é muito maior do que o outro é eliminado. Com o time titular. Imagina se coloca o time reserva. Aí o técnico cai, aí dá uma merda danada. Então, quando estão disputando duas competições ao mesmo tempo, time brasileiro, eles botam alguns jogadores reservas, mas não botam goleiro. O goleiro é sempre titular. O goleiro é sempre titular. Às vezes você pode até colocar o goleiro. Por exemplo, o Grêmio, a gente estava falando do Grêmio na live ontem, o Grêmio colocava reserva. Às vezes aparecia o Júlio César, às vezes aparecia o Paulo Vitor. Mas é um jogador, não sou nenhum dos dois são grandes goleiros, mas estão no mesmo nível. Então fica 6 por meia dúzia. Mas você chega no Fluminense, por exemplo, pega o Muriel, e aí o outro goleiro é um moleque, se bem que esse moleque que está no Fluminense é bom pra caramba, mas é arriscado. Porque aí tu põe um moleque de 21 anos para ser o goleiro, aí de repente tu é eliminado na Copa do Brasil. Boa noite, Jorge, tudo bem? Boa noite, Jorge. Tamo junto. E aí o cara é eliminado, e aí tu põe um moleque de 21 anos na Copa dos Leões, acabou a carreira do moleque. Entendeu? Mas vamos falar de match day. Vamos falar de match day. Mas tem uma coisa que também que eu acho que seria interessante a gente discutir o que faltou. O que faltou no match day? Que você não viu, você queria muito ver. Tudo bem, a Shakira aparece bastante no último episódio. Spoiler pra galera aí. Spoiler pra galera que se você não viu o match day até o final, veja, aparece bastante Shakira. Você acha que ela vai aparecer bastante no início, mas ela aparece bastante no final. Não canta, outro spoiler, porque não é sobre isso, é sobre o time do marido dela. Se quer ver ela cantando, vai ver o Super Bowl desse ano. Vai ver o Super Bowl, vai ver outras coisas, vai ver show, digita no YouTube Shakira aí. Mas JC, o que você viu e queria ter visto mais, ou o que você não viu e você gostaria muito de ter visto que faltou no match day? Eu queria ter visto mais desdobramento da crise. Tudo bem que teve a situação seguinte, e aí entra um spoiler que todo mundo conhece. O Ernesto Valverde foi demitido no início desse ano, ou seja, 6 meses depois do final da temporada gravada pela Rakuten. Eu queria ter visto mais sobre o desdobramento da crise. E é uma coisa muito engraçada você ver, engraçada não, mas é o que a gente estava falando, para um clube vencedor como o Barcelona, esse nível de, cara, ele foi semifinalista da Champions, foi vice-campeão na Copa do Rei, foi campeão de La Liga. Não foi uma temporada péssima. Pô, exatamente. O cara ganhou um título, foi finalista numa e semifinalista da principal competição europeia. E que tem na Liga dos Campeões, você começa a Liga dos Campeões com 8 times com grandes condições de ser campeão. E são sempre os mesmos 8. E aí, se você quiser fazer a lista, é City, Liverpool, PSG, Juventus, Real, Barcelona, Bayern e... são 7.
Você Ninguém não da Itália? tem... É Milan, você falou. Na Itália é Juventus. É Juventus. Juventus. Ah, não, a Inter, a Atalanta, não, é Juventus. Juventus, Real, o Atlético de Madrid. Pronto. Respeito ao Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Barcelona, Real. Juventus, Bayern, o Liverpool, o City, e eu já esqueci o outro também, o oitavo, o Paris Saint-Germain. Então você tem esses 8. Você começa a Champions League com esses 8. Ponto. Ah, o Borussia, não vai. O Borussia Dortmund não vai. O Chelsea não vai. O Milan não vai. A Inter de Milão não vai. Então, cara, é 1/8 a sua chance de ganhar. Pô, tudo bem que tem um cara que ajuda muito a aumentar esse percentual, que é o Messi. Mas, cara, acontece. O time, você tem uma situação do time do Barcelona que isso foi muito motivo de crise já no Barcelona, que são as chamadas vacas sagradas. Eles usam o termo vacas sagradas justamente a galera mais antiga, que é Piqué, Busquets, o Jordi Alba entrou nessa história também, o Messi, o Suárez entrou depois, mas ele é considerado uma das vacas sagradas. Piqué, Jordi Alba, Busquets, Messi e Suárez. Nós estamos falando de praticamente metade do time. 5 de 11. E foi um cara que falou, não, quem vai jogar vai ser o fulano. Tanto que a crise que se deu no Barcelona no final do ano, que culminou na demissão do Valverde, se você vai ver a entrevista do Messi não queria que o Valverde caísse. E aí a parte interessante que eu estava até falando com o Arthur Quesada, ele não vai me ouvir agora, mas eu vou até citar ele no post, porque ele é um dos correspondentes do Esporte Interativo. Ele chama o Valverde de picolé de chuchu. Desde sempre ele chama ele de picolé de chuchu. E o Match Day mostrou que o Valverde não é esse picolé de chuchu. Ele é um cara que não se expressa muito na imprensa, ele não é um cara falastrão, ele não é um cara que posiciona com palavras fortes, ele não foi um cracaço de bola, então é diferente você ver na bancada um Zidane, que não precisa falar muito, porque ele já mostrou a capacidade dele, e um Valverde que está buscando o lugar dele. Mas mostrou um Valverde se preocupando muito com o time, se preocupando muito com a motivação dos jogadores. Porque, cara, a questão de motivação é uma coisa complicada no time do Barcelona. Cara, os caras já ganharam tudo. Quantas Champions o Messi já ganhou sendo o melhor jogador? Cara, o Suárez, o Neymar na época que jogava, o Piqué. Cara, o que você vai falar para esses caras? Ah, não, porra, vamos lá ganhar de novo? Tá, isso eu já tenho. Entendeu? É muito complicado você fazer com que as tais vacas saiam do posicionamento mais aguerrido. Apesar do Messi chegar no vestiário, não, porque não sei o quê, não podemos deixar o que aconteceu na Roma nos abater, não sei o quê. Mas, cara, é difícil. E o que faltou, eu acho que foi o desdobramento da crise. Porque eles cortam, depois da eliminação para o Liverpool, eles falam um pouquinho da crise, depois já pulam para o final para já anunciar o Frank de Jong e o Griezmann. E o Griezmann. Que porra, o Griezmann foi um tirambaço no pé do Barcelona. Porque ele foi um cara que não se encaixou. O posicionamento dele não ajuda no time do Barcelona. O Griezmann, qual o problema do Griezmann no Barcelona? O Griezmann só joga melhor numa posição, a posição do Messi. Você vai deslocar o Messi para colocar o Griezmann? Não vai. O técnico que fizer isso não dura 2 dias. Entendeu? Então, você tem uma situação que nós podemos ver o que Setien
ele está buscando uma alternativa para o Barcelona ter condições como é que eu vou dizer, de sobrepujar, apesar de jogadores como o Griezmann, que foram caros pra cacete, não estarem se encaixando no time. O que eu acho que vai acontecer, não essa temporada, mas temporada que vem, se a Covid ajudar, o Messi vai recuar e centralizar. Vai ter uma mudança. O Real Madrid e o Barcelona jogam da mesma forma, não sei se você percebeu. Eles jogam com uma linha de 4. A linha de 3 do meio de campo, você tem um volante mais recuado e 2 meios que jogam e voltam, e 3 pontas. O Real Madrid, às vezes, migra para o 4-4-2, que jogam 2 linhas de 4. Mas o que eu acho que vai acontecer é o Busquets vai jogar menos, até por questão de idade. Você vai ter o De Jong e o Arthur, ou o Busquets e o Arthur, com o Messi jogando como se fosse meia, camisa 10, e o trio de ataque, que provavelmente vai ter o Neymar ano que vem, e aí vai ter Griezmann na direita, Neymar na esquerda e o Suárez na frente. Eu acho que vai acontecer isso, tá? Eu acho que vai acontecer isso. Eu vou adorar. É a crise do Covid. Hã? Eu vou adorar se acontecer isso. Não. Eu vou adorar ver. Se o Griezmann jogar na posição que ele joga de forma ideal, porra, o Griezmann era um dos melhores do mundo. Mas acho que o Griezmann tá muito velho já. Demorou muito pro Griezmann vir demorou muito pro Griezmann vir pra esse Barcelona. Não, mas o Griezmann é novo. O Griezmann tem 28. Será? Mas eu tô falando que demorou muito pro Griezmann chegar. Não. Cara, mas o Griezmann tava tendo temporada monstruosa no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não tava liberando o Griezmann. Ele tinha contrato. E na Espanha você tem multa. Então, tanto que deu um morte pro Procó nessa história, porque eles tiveram... Cara, deu uma merda, porque teve um pagamento de multa de 120 milhões de euros, porque o Griezmann, a multa diminuiu, porque o Griezmann... O Griezmann já tem 29, tá? Não, 28 para 29, tá? 29. Ah, 28 normalmente é o auge técnico do jogador. E a mesma coisa que você tem no basquete, você tem no futebol. Sim, eu sei. Geralmente é quando ele consegue mesclar o físico com a técnica, ele chega no auge dele mais ou menos aos 28 anos. E o Griezmann, ele, cara, tem 28 para 29, tá beleza, mas ano que vem ele vai ter 30. O Neymar vai ter 28 para 29. Então, você vai ter um ataque com o Suárez com 33, o Griezmann com 29. Ó, faltam 2 minutos para acabar a live e a gente volta. Eu acho que ele deve voltar. Até não, eu não vou poder voltar, não. Eu não vou poder voltar, não. Eu tenho compromisso. Não? Não. Mas conclui então a parada. O que eu acho que foi realmente esse lance das transferências, né? Faltou destacar a chegada do Griezmann, a chegada do De Jong, sabe? A saída do Thuram, a saída de outros jogadores que saíram aí desse elenco. Eu acho que isso aí vai ser a segunda temporada. Se tiver, né? A segunda temporada vai mostrar isso. E aí a segunda temporada vai ter a questão coronavírus. Isso vai ser interessante também, para ver. A segunda temporada vai ser bem curta, na verdade. Ou longa, né? Porque já estão falando que a Espanha tá cogitando voltar em junho, tá? Não sei, vamos ver. E tá rolando um papo de Superliga dos Campeões na Turquia em 4 semanas. Não daqui a 4 semanas, não. Pegando o mês de agosto inteiro. Entendi. Ah, legal. Bom, aí é para outra live. O Barcelona perdeu um pouco do protagonismo do futebol espanhol. Perdeu, carinha. Perdeu um pouquinho por causa dessa última crise aí, os últimos 2 anos. Deu uma caída, sim. Concordo. Depois que o Neymar saiu, deu uma caída, sim. Continua do top 2. João, não se irrita. Não se irrita. Não é questão de me irritar, mas é a questão, eu discordo só pela questão da... Cara, o Neymar saiu,
E ela foi campeã do Campeonato Espanhol, que é o time que demanda mais regularidade. Sim. Então, Mas isso vai ser sempre. Mas perdeu protagonismo quando parou de disputar a final. É isso que ela está querendo dizer. Estou justificando o comentário da Carla.